Cristiane Sabino. Olha a pergunta que ela faz. Boa noite, a paz de Cristo. Gostaria de saber se quando morremos, dormimos ou iremos direto para Deus. Ela quer saber se a gente quando morre fica num sono ou se a gente já se encontra... É onde muitos dos adventistas, segundo o Dr. Rodrigo, que é um dos melhores, um arqueólogo, Dr. Rodrigo Silva, quem tem um grande respeito e admiração, fala que o corpo fica ali. Porque a palavra cemitério, no latim ou no grego lá, a palavra é dormitório. Eu falei, calma aí, como assim? E as almas que estão debaixo? Ué, o Apocalipse está errado? Vamos o que Paulo disse. Acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, que não tenham falta de conhecimento, acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Olha aí, minha irmã, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Olha o que Paulo disse à igreja de Tessalônica. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quando a igreja de Tessalônica se encontrava, o assunto era um só, a vinda do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor. E aí havia uma determinada dúvida entre eles sobre a questão do corpo na sepultura, que a igreja adventista acredita que o corpo está ali. A alma do cidadão está ali. E aí, foi até uma pergunta aqui de uma pessoa anteriormente, quando diz que a alma e o espírito estão intrínsecos, ligados. O que é alma e o que é espírito? Quando a Bíblia usa a palavra nefesh no Antigo Testamento, ela está falando sobre a alma, sobre o fôlego da vida, sobre aquilo que temos dentro de nós. O homem é formado por corpo, alma e espírito. Agora, a Bíblia fala também, Daniel, sobre a divisão da alma e do espírito. Ou seja, na nossa alma está a sede das nossas emoções. Aquilo que eu reajo aqui é aquilo que eu sou interiormente. Agora, muita gente ainda não acordou que o texto bíblico vai corroborar com a fala joanina do seu Apocalipse. Porque ele vai dizer que existem almas que estão debaixo do trono. Ou seja, guardadas para o grande dia do Senhor. Não está aí como almas perambulando, vagando, ou passando pelo limbo, passando pelo tártaro, passando pelo purgatório. Não. Quando você vê, por exemplo, a parábola que Jesus conta do rico e do Lázaro. Um está no seio de Abraão e o outro está no lugar de tormento, já no pré-inferno. Então, essas almas estão em Cristo, como diz o próprio texto. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. De escatologia eu sou ceguíssimo, sou muito ruim, mas está explícito que há um sono da morte, onde há uma espera de um julgamento. A alma não está perambulando por aí, não é como
o movimento lá que a gente conversou uns dias atrás aqui, que acredita que ela volta para cumprir um novo propósito. Ela ontem veio o Paulo Nascimento, amanhã ela vem um leão, no outro dia ela vem uma borboleta, no outro dia ela vem o urso, no outro dia ela vem um jamaicano, no outro dia ela vem um brasileiro. Não. Tanto é que a palavra que eles se utilizam dentro desse pensamento é Gilgul, é a ideia de roda, que vem de Gilgal, ou seja, a alma é jogada para baixo. Ela não cumpre todo o seu propósito, ela volta para Deus, Deus joga ela de volta para baixo para cumprir o propósito, ainda que no outro corpo, ainda numa outra vida. Como assim? É uma só vida. O homem está predisposto a morrer uma única vez. A vida é um privilégio único, incomensurável. E a gente não pode discutir mais do que isso, porque a Bíblia não nos dá mais direito de fala. Mas está respondida aí a questão da nossa... 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao verso 18, está a resposta da nossa irmã. Amém. Irmã Cristina Sabino. Vamos lá, vamos aqui falar agora da pergunta da irmã Maíra. Olha a pergunta que ela faz, também interessante. É normal você sonhar e acordar clamando pelo Espírito Santo? Se é normal, olha, Daniel, a Bíblia diz que a nossa alma anseia por Deus. O salmista chegou a dizer que ele tinha sede pelo Deus vivo. A gente, às vezes, dorme tão atormentado por conta de coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia, por coisas que vão acontecendo à nossa volta, que a gente fica assim, caraca. E é natural que, às vezes, a gente acorde, igual eu acordei esses dias, que eu sonhei com o arrebatamento da igreja que eu ficava. Rapaz, que desespero. Aqui como é que acorda catando quem está do lado? O desespero. Chega, suava, meu irmão. Aí a Roseli acordou. O que foi, Paulo? Não. Você está aqui? Tá, tô. Vamos orar. Porque ninguém quer ficar, meu irmão. Verdade. Ninguém quer ficar. O cara comete o crime mais horrendo. Você pergunta pra ele, quer ir pro céu ou quer ir pro inferno? Ele quer ir pro céu, pô. Yeah. Se a gente está lutando contra o pecado, se a gente está querendo viver uma vida nas veredas da justiça por amor do nome do Senhor, a gente quer ir pro céu, imagina, aí você dorme, aí sonha, né? O povo sendo arrebatado, você batendo na porta da igreja, não tem mais ninguém. Eu falei, meu Deus, cadê meus irmãos? Cadê fulano? Aí começa o desespero, começa a deflagrar uma perseguição. E tipo assim, o último sonho que eu tive, Daniel, com arrebatamento, foi algo muito horroroso, cara. Estávamos eu e meu sobrinho, que não é cristão, e eu tentando salvar meu sobrinho. Olha. Eu sofrendo com ele os mesmos martírios, eu dizendo para ele, cara, não nega a Cristo. E a morte não alcançava a gente. E aí, na hora que eu voltei do sonho, já voltei, Senhor, tem misericórdia, toma meu espírito na tua mão, perdoa os meus pecados, por obra, pensamento, palavra, até o que eu não pensei, perdoa aí, Senhor, perdoa de amanhã que já vai vir, Senhor, tem misericórdia. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O problema é o nosso sentimento de escravatura, que a gente acha que não merece a nossa liberdade em Cristo. Esse é o nosso problema. A gente esquece do poder do sacrifício de Cristo no Calvário. Então, assim, é muito complicado a gente ver hoje pessoas que não foram despertadas pelo Espírito Santo. Eu acredito que seja um despertamento do Espírito Santo para dizer assim, o meu dia está chegando. O grande e terrível dia do Senhor. Alinha. Fica... Porque tem hora que você pensa igual outros pensam. Outro dia uma mulher falou para mim assim, na fila do banco. Eu acho que o céu é muito longe da terra. Eu falei, por quê? Pô, que eu ouvi a minha avó falando, minha mãe já morreu, eu já sou avó, eu falo para minhas netas, Jesus está voltando, mas não estou acreditando mais nisso não, pastor. Aí eu falei, que isso, minha irmã, tem misericórdia, não, essa é a nossa fala, ele vai voltar. Pode ser que a gente nem consiga chegar na boca do caixa lá para pagar as nossas dívidas, a gente vai embora, irmã. E nós vamos ter um corpo glorioso, não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais dívida. Aí ela falou assim, você acredita nisso, irmão? Gente que me incentivava a crer nisso, hoje não acredita mais. Te contei da live que eu assisti na pandemia? O pregador pregando sobre a volta de Jesus, irmão, tocou o terror, irmão. Eu voltei para Jesus naquela live pelo menos umas 3 vezes. No começo, na introdução já foi terrível, no meio eu reconciliei de novo, falei, Roseli, ajoelha junto comigo aqui, quero ir para o inferno, não, quero ir para o céu, vamos embora. Não. Rapaz, encontrei com um camarada um dia lá no Plaza,
Falei, ei, meu amigo, tudo bem? Como é que você tá? Rapaz, que live, hein? Que palavra, meu irmão. Tu acreditou, mano? Eu prego aquilo que eu sou pastor, irmão. Não acredito nada daquilo que eu prego. Quê? Eu falei, quê? Você é maluco, irmão? Essa é a mensagem. É a mensagem que está caducando na cabeça da galera. Por que as pessoas não pregam mais sobre a volta de Jesus, Daniel? Porque isso lembra que a gente tem que colocar a vida no prumo. Que a gente não pode negociar valores. Que a gente precisa se mostrar um verdadeiro cidadão do céu. Pegar um gancho aqui no que o senhor falou que sonhou e acordou apavorado, e tem sonhos que parecem tão real, né? Parece que a gente estava lá. Uma pergunta que, de repente, se o senhor sabe responder, se isso, a Bíblia fala alguma coisa sobre isso. É possível o nosso espírito sair do corpo, que nem diz os esoteristas, quando a gente sonha, o nosso espírito vive aquilo ali? Porque tem sonho que parece que é real, né? Tem sonho que você sonha que está correndo, você acorda ofegante. Sonho que está caindo, você leva um susto. Os irmãos que estão na Europa vão me entender melhor. Não sei se alguém aqui no Brasil já teve esse tipo de experiência. Eu já tive essa experiência de sair do corpo. De sair do corpo. Não um déjà vu, mas sair literalmente do corpo. Muitas meninas que vão morar na Europa, elas acabam o seu relacionamento porque elas dizem que um espírito entrou no seu quarto, as seduziu e teve relação com elas. No outro dia, quando ela olha para o marido do lado, ela sente nojo e pede divórcio. Não quer mais ficar com o cara. E eu descobri que muitos dos professores angolanos que estão lá como no jornal como professor orientador espiritual, eles saem do corpo e eles fazem esse tipo de ação. Tem uma ação demoníaca nisso? Tem, porque, por exemplo, você vê um camarada no Brasil que nas colunas do jornal ele é chamado de pensador, o Coelho, que é escritor, Paulo Coelho. Mas na Europa ele é alquimista, ele é bruxo. Ele anda com a capa preta. O cara lá é reverenciadíssimo. E lá essas coisas são normais. Aqui no Brasil tem essas coisas, né? Do camarada que ficou falando que segurou, porque estava com os caras da... Eu não entendi a fala, quando ele diz que é luciferiano ateísta. Eu falei, falei, meu Deus, é muito forte, meu pai. Eu falei, meu Deus, o que é um luciferiano ateísta? Eu falei, não entendi. Se é ateu, não crê naquilo, né? Então, vamos lá. E outras coisas mais. Então, assim, você vê uma turma hoje que, por exemplo, na Bíblia, na nossa Bíblia, tem um diácono na Bíblia que ele foi transportado de um lugar para o outro. Como? Não tem como a gente explicar. É um arrebatamento de sentidos? Também não. É literalmente do corpo. Porque ele estava num lugar e ele apareceu no outro. Ele acaba de pregar e ele... já estou aqui. Então, assim, o mundo espiritual existe, Daniel. Pena que a gente não experimenta coisas tão extraordinárias como a igreja deveria experimentar. Porque o evangelho virou bagunça na igreja de muita gente, nos templos aí afora, que vai de uma festa à fantasia, como vai ter agora em Niterói de novo, né? E aí, quero ver se o moleque foi de Adão para a festa e a menina foi de Eva. Quero ver se ele vai barrar. Aí não pode barrar, irmão. Se a menina foi de Jezabel, se ela for das dançarinas lá da época de Herodes lá, que mandou tirar a cabeça de João Batista. Os caras não pensam não, rapaz. Os caras querem agradar a massa, mas não pensam que o quão prejudicial isso pode ser para aquilo ali. Então, hoje, quando você vê que a igreja conta muitas vezes que ela teve experiência, por que os milagres não acontecem como no passado? Simples, porque a igreja do passado, mesmo não tendo tantas orientações bíblicas, tantos seminários para serem acessados, ela tinha temor, ela tinha reverência. Não adianta ter seminário, bacharel, mestrado, doutorado e não ter temor de Deus. Não sou a favor de que o cara pregue contra a teologia. Não, longe de mim. Porque teologia é você aprender de Deus, aprender das Sagradas Escrituras. Sei que o que a gente for aprender ainda é muito pouco diante da grandeza do que ele é. Mas a gente precisa entender que nós precisamos voltar a ter temor, levar a Deus a sério. Porque Deus nos leva tão a sério que ele pega o seu único filho e nos dá para a remissão dos nossos pecados. Então, como não levar esse Deus que é tão rico em graça e misericórdia a sério? Nós temos que levar Deus a sério. Por isso não experimentamos. Paulo vai dizer que foi ao terceiro céu, cara. Como? Ele vai dizer se no corpo ou se fora do corpo, não sei. Isso é o quê? É sair do corpo, cara. É verdade. Então, assim, essas experiências transcendentais, a gente não conta mais hoje porque a galera ri da cara da gente.
Se eu te contar a minha aqui, tu vai cair para trás e vai falar assim, Paulo, que é isso? Cara, eu tive uma experiência muito terrível. Vou fazer depois uma live para a gente poder contar aqui e de repente muita gente vai se identificar. Como o pastor Cláudio, que esteve aqui com a gente, teve na hora de uma operação. E ele ficou entre a vida e a morte. E ele via os médicos mexendo no corpo dele e ele via a briga no mundo espiritual. E assim, muita gente que crê é de mesa branca, é do outro segmento. E os crentes que você fala uma coisa, o pastor está querendo se mostrar muito espiritual. Mas quando Deus fala, e Deus faz as coisas, igual eu ouvi as irmãs antigas, do círculo de oração, dizendo assim, eu fui arrebatado, eu tive um arrebatamento de sentido, e o Senhor me levou em tal lugar, e me mostrou isso. E daí a gente ficava assim olhando, e registrava-se a profecia, e acontecia. Agora a galera de hoje não quer ouvir Deus. Não. Eles querem ouvir o que eles querem. Eles não querem ouvir nem palavra. Nem os coaches eles querem ouvir. Eles querem ouvir o que lhes agrada. Somente. Verdade.